Perfeição não existe. Se a gente tivesse esperado por ela, a Blancer ainda estaria no papel. Nas últimas 2 semanas, a Natália atropelou a landing page, lançou conteúdo sem a gente estar com a LP pronta. O Pedro saiu de férias para escrever os testes e eu tô corrigindo o bug igual uma maluca. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no último vídeo eu falei pra vocês que a gente estava começando e essa semana as coisas ficariam mais sérias e realmente ficaram. Nas últimas 2 semanas foi ao o conteúdo que a gente gravou no domingo retrasado. Isso sem a landing page estar 100% pronta, porque era uma coisa que a gente tinha discutido. Se a gente ia lançar com ela pronta ou não, acabou que a gente lançou sem ela pronta, porque a Natália tá atolada de trabalho, eu tô atolada de trabalho, o Pedro, graças a Deus, saiu de férias esses dias e tá me ajudando com o código, ele tá escrevendo os testes. E, pra quem não sabe, eu e o Pedro somos CLTs, a gente inclusive trabalha na mesma empresa. A Natália, ela é autônoma, né? Ela tem a própria empresa dela, ela é uma agência, mas isso não faz com que o tempo dela seja mais disponível do que o nosso. Nós três temos o tempo muito ocupado, então a gente entendeu que dar esse primeiro passo seria mais importante do que a gente estar com a LP pronta, até porque todos os posts deixam claro que a plataforma ainda está em desenvolvimento. Essa semana a gente também fez o registro de marca da Blancer, e aí a gente optou por registrar no nome do Pedro mesmo, no CPF, apesar da gente querer que o nosso CNPJ já tivesse aberto para a gente poder registrar no CNPJ. Nós resolvemos adiar a abertura do CNPJ. Por mais que isso pareça um retrocesso, na verdade foi uma decisão estratégica baseada no nosso fluxo de caixa. Eu vou contar aqui para vocês o porquê que a gente adiou a abertura do CNPJ, e já que eu dei spoiler falando que é baseada no fluxo de caixa e aproveitando que a gente vai falar de finanças, eu vou abrir aqui para vocês hoje o quanto que a gente gastou com a Blancer até agora. Se você quer ver o nascimento de um software do zero, se inscreve aqui e acompanha esse canal. Seguinte, pessoal, abrir um CNPJ no Brasil não é só apertar um botão, é extremamente burocrático, para falar a verdade. E aqui a gente caiu numa faca de dois gumes. Se por um lado, para abrir o CNPJ, a gente precisa declarar um capital social, que não é um capital qualquer. A gente está falando de um capital que cobriria pelo menos 3 meses de operação. Fazendo um cálculo ali bem por baixo, a gente botou o mínimo do mínimo para rodar, mas levando em consideração que a gente quer gastar alguma bagatela ali com anúncio, ficou em torno de R$6.000. Isso é o que você precisa declarar para o CNPJ. Se a gente quiser fazer tudo certinho, a gente já teria desembolsado isso para deixar guardado numa conta PJ quando a gente fosse abrir a nossa empresa. E fora isso, é obrigatório a gente ter um contador. É um custo fixo mensal alto para quem ainda não está faturando, dinheiro saindo do nosso bolso sem a plataforma nem sequer estar pronta. Mas, por outro lado, a gente quer ser robusto e a nossa filosofia é um ecossistema completo, e isso inclui as publicações automáticas feitas em redes sociais como Instagram e Facebook, que são as principais, e isso envolve a gente conseguir a licença da API oficial da Meta, onde o CNPJ é parte 100% essencial. Para a gente conseguir essa licença da Meta para a utilização das APIs, nós precisamos ter a empresa aberta, né? Então a gente tem que ter aberto o CNPJ, a gente tem que estar com o site rodando, com gente usando e provar para eles que a plataforma é segura, enfim. E é isso, aguardar que eles olhem o processo, aprovem ou não a nossa utilização. Ou seja, né, galera, sem CNPJ, sem automação. Sem automação, a gente perde uma das coisas de maior valor que a gente queria colocar na plataforma. Então, a gente ficou nesse impasse. A gente gasta uma grana que a gente não tem sobrando agora, ou a gente poupa esse fôlego para validar outras coisas que não precisam da Meta. E aí, a gente decidiu congelar o CNPJ por enquanto. Até porque a gente quer lançar o MVP de qualquer forma sem essa funcionalidade, então seria uma funcionalidade futura. E antes disso, a gente tem muita coisa para finalizar ainda. Bom, aproveitando que a gente está falando de custo, eu vou contar para vocês quanto que a gente gastou para prototipar e validar o projeto antes de começar a escrever a primeira linha de código. Assim que a gente começou a discutir sobre as funcionalidades que uma plataforma como a nossa deveria ter, a gente não perdeu tempo e já começou a prototipar ela no Lovable, porque era uma coisa rápida. Acho que não valia a pena a gente passar tanto tempo codando por algo que a gente não sabia se ia para frente.
A gente queria ver mais ou menos como é que ia ficar ali, se isso ia funcionar. A Natália queria dar uma olhada se de fato ia servir para ela. E aí a gente começou a escrever tudo no Lovable. Eu ia fazendo, o Pedro e a Natália ia testando, eu ia ajustando, até a gente conseguir chegar nas funcionalidades principais ali. Isso, a gente gastou mais ou menos uns R$ 500 de crédito ali no Lovable. E foi um investimento muito bom, porque isso poupou muito tempo pra gente. A partir desse protótipo que a gente fez no Lovable, a Natália começou a apresentar para outras pessoas da área. Fazia uma reunião, fazia uma apresentação mesmo, então a gente começou a validar ali e ver se fazia sentido. Com o projeto validado, a gente se sentiu muito mais seguro e agora eu abrir um repositório e começar a escrever o código, já reaproveitando bastante coisa do front do Lovable. Durante todo esse tempo de desenvolvimento, a plataforma mudou muito daquele MVP do MVP que a gente fez para o Lovable e o que a gente tem hoje construído na nossa mão. A plataforma é muito mais madura e conta com muito mais funcionalidades do que a gente tinha feito anteriormente. Só por curiosidade, a stack da nossa plataforma é React, TypeScript puro no back e MongoDB como base de dados. A gente optou pelo MongoDB porque eu tenho uma proficiência muito maior, eu trabalho com MongoDB há mais de 3 anos na minha vida. Então a gente quis ir para um lugar mais confortável aqui, que ficaria mais fácil de escalar, é uma base de dados muito robusta e que eu tenho muita afinidade. Depois de muita coisa feita, foi a hora de subir os servidores de Homolog, contratar os serviços, a base de dados, storage, etc., porque aí ficava mais fácil a gente fazer deploy, a Natália e o Pedro já puxava para poder testar, e aí, inclusive, depois que a gente fez isso, a Nath já começou a usar no dia a dia dela, então ela já usa tanto para organizar as coisas da própria empresa nossa, as coisas da Blencer, quanto já no trabalho dela, né, para os outros clientes dela. Mesmo em homologação, ela já está sendo utilizada 100%. E aí, nessa brincadeira, a gente deve ter gasto mais ou menos uns R$ 500 de domínio. A gente comprou, não me recordo se foram 3 ou 4 domínios, acredito que tenha sido 4. E aí deu mais ou menos esse valor. E todo o resto dos serviços de infraestrutura que a gente subiu, a gente está usando a DigitalOcean, então a gente ganhou $200 por 2 meses de uso. Então, por enquanto, a gente não está gastando nada com infra ainda. E como eu disse para vocês, essa parte técnica é só uma parte do game, a outra parte é fazer com que a gente seja conhecido agora. Essa tela que vocês estão vendo aí já é a Blencer. A Natália está usando a plataforma no dia a dia para organizar as nossas coisas e as do cliente dela. Ela montou todo o nosso calendário de conteúdo de março aqui dentro. E olha, galera, o plano tá muito bonito, mas o desafio de produzir tudo isso aqui é grande, tá? E a nossa estratégia agora a gente precisa de volume, queremos publicar pelo menos 4 conteúdos antes de abrir a torneira do tráfego pago, então falta só mais um, porque até então a gente já publicou 3. A ideia da nossa primeira campanha não é vender a assinatura da Blencer ainda, até porque a gente não tá com a plataforma pronta. O foco inicial é a captação de audiência, que a gente quer atrair as pessoas certas, ganhar seguidores que se identificam com a dor que queremos resolver e testar formato de conteúdo. A gente vai rodar essas primeiras campanhas para entender o tipo de conteúdo, o que e quem engaja mais, para só depois pensarmos em conversão. Até porque a gente está correndo muito para finalizar o MVP e soltar essa plataforma o quanto antes. Como eu disse anteriormente, o Pedro ele saiu de férias e aí caiu pro código para me ajudar. Ele tá escrevendo os testes da aplicação, enquanto isso eu tô corrigindo muitos bugs e finalizando a integração com a Stripe, que por enquanto foi o gateway de pagamento de escolha. A gente até ficou balançado em usar o abacate aí, mas por uma decisão de projeto acabamos usando a Stripe mesmo, mas futuramente talvez a gente migre, talvez a gente vá para abacate, enfim. E quem é programador aí sabe, cara, esse final de temporada no desenvolvimento de software é muito cansativo, porque você fica eternamente nos 95%. Esse 5% que falta para terminar, ele cabe pelo menos 120% da aplicação. Sempre que parece que a gente avançou muito, vai surgindo coisas que são essenciais, ou que a gente não pensou, ou que a gente esqueceu de colocar no roadmap. Hoje mesmo a gente fez uma reunião para passar algumas coisas aqui e esse aqui foi o resultado de coisas a serem corrigidas. O que é prioridade antes do lançamento ou o que pode ser feito depois. O segundo ponto é depois a gente pensar no que faltaria fora da plataforma para lançar. Por exemplo, igual você comentou que a parte da Stripe ainda não está pronta, se a gente vai subir logo uma base de homolog e produção, enfim, esse tipo de coisa, tá? Vai passando ponto por ponto e falando o que você achou de... Tem algumas coisas que eu trouxe aqui, que seria assim, né?
a gente tem que filtrar se realmente é interessante. Ou se é benefício próprio meu que eu tô trazendo aqui. Mas poderia fazer, só que aqui dentro também tá cortado. E aqui bugou. Tá bugado só na aprovação ou dentro também tá bugado? Dentro tá bugado, só que é com outro bug. Então, o primeiro passo que a Natália está falando é aqui na PMM, não cortar o título aqui. Ela sugeriu colocar limite de caracteres. O que você acha sobre isso, Hilda? E esse aqui foi o Kanban de bugs das últimas 2 semanas. E essa semana a Natália e Pedro estão encarregados de passarem página por página tentando identificar alguma coisa que é crítica. Então, com certeza, isso daqui vai crescer pra caramba. A gente sabe que por mais que a gente teste, tente deixar a plataforma 100% lisa ou o mais lisa possível, quando o usuário real está usando, são outros 500 e a gente sabe que muita coisa vai aparecer, coisa que a gente passou por ali e não aconteceu e quando o usuário passar vai acontecer. Então a gente não está muito encanado nessa coisa de deixar perfeito. O nosso foco principal agora é deixar pronto o mínimo necessário para uso e parir logo esse filho porque a gente já está muito ansioso. Se você quer ver se esse malabarismo vai dar certo, se inscreve aqui. E se você gostou do conteúdo, deixa um like, porque isso aqui dá um trabalho do caramba, galera. Vocês não têm ideia como que para gravar um vídeo, os astros precisam se alinhar. E no próximo vídeo eu mostro para vocês o quanto que a gente gastou de tráfego pago até aqui, o quanto que a gente planeja gastar, em que pé tá a plataforma e quanto tempo falta para a gente conseguir lançar. Até a próxima!